Bom dia. Vamos começar então com a nossa aula de hoje. Seria a nossa aula 22 do nosso cronograma usado pelo RTE. E o objeto dessa aula hoje é diagonalização de matrizes. Que nós já começamos a falar na última aula e que tem muito a ver com autovalores e autovetores. Mas antes de falar nisso, eu preciso passar a seguinte definição. Tá? Duas matrizes A e B, né, do mesmo tamanho, N por N, são semelhantes aqui. Eu posso trocar a minha cor. Se existir P N por N, tal que A é igual a P menos 1. Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa de termos P igual a P menos 1 vezes A vezes P. Essas duas matrizes são semelhantes se a gente puder escrever isso, né? Lembrando que produto de matriz não comum, então posso pegar essa P e cancelar com essa inversa de P aqui, né? A ordem importa. Então, elas são semelhantes se elas satisfizerem uma igualdade desse tipo. E essas duas aqui são equivalentes, né? Querem dizer a mesma coisa. Pois bem. Isso é uma definição. Não tem porquê. Não tem nada para se provar aqui. Né? Quando A e B satisfazem uma relação dessa, a gente diz que elas são semelhantes. E o que nós vamos querer? Nós vamos querer que a matriz B seja uma matriz diagonal. Né? Tipo essa, 3 por 3. Né? Ela é zero fora da diagonal principal e as coisas não zero só podem aparecer na diagonal principal. Quando o B for diagonal, aí a gente vai dizer que A é semelhante a uma matriz diagonal e, portanto, A será diagonalizável. Por exemplo, e esse exemplo está aí na aula, né? Essa matriz A, 1, 1, menos 2 e 4. E essa matriz B, 2, 0, 0, 3, são semelhantes. Por quê? Porque se eu pegar P igual a essa, 1, 1, 1, 2, né? Elas vão satisfazer A é igual a P, B, P menos 1. Se P é isso, qual que é a inversa de P? Recorde que tem um jeito fácil de você achar a inversa de matriz 2 por 2, se ela for invertível. Essa matriz é invertível, né? Porque o determinante dela é 2 menos 1, que dá 1. Ótimo. A inversa de P, então, deixa eu fazer o seguinte.
Eu comprei tinta vermelha para o pincel, que a Unifem não fornece mais tinta vermelha. Então eu vou fazer isso aqui com todas as cores que me são permitidas de usar. Que é um, né? Por quê? Porque sim. A inversa de uma matriz 2 por 2, ela é facilmente calculável assim, né? 1 sobre o determinante de P vezes inverte a posição dos elementos da diagonal principal e troca o sinal dos elementos que não estão na diagonal principal, né? Isso aqui estava numa aula lá no começo do curso. E é uma espécie de truque, né, rápido para calcular a inversa de matriz, vale só no caso 2 por 2. Qual que é o determinante de P? Bom, é 2 menos 1. Então isso aqui é 1. Né? Então 1 sobre 1 é 1. E, portanto, essa é a inversa de P. P menos 1 é isso. Simples e rápido. E aí, o que eu estou te dizendo? Que A é igual a P, B, P menos 1. Bom, por quê? Agora a gente pode verificar, né? É só pegar essa e essa e colocar aqui, fazer essa conta e ver que isso dá A. Então fica 2. 2003. 2 menos 1 e 1. Vamos fazer primeiro essa com essa. Isso aqui vai dar 1 vezes 2 mais 1 vezes 0, 2. 1 vezes 0 mais 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2 mais 2 vezes 0, 2. E 1 vezes 0 mais 2 vezes 3, 6. Eu não mexi nessa, então ela reaparece aqui. 2 menos 1 e 1. O que dá isso? 4 menos 3, 1. Menos 2 mais 3, 1. 4 menos 6, menos 2. E menos 2 mais 6, 4. Né? Olha só, é exatamente a matriz A. Né? Então, A e B são semelhantes. Perfeito? Perguntas? Então, A e B, né, são semelhantes. Pois bem, agora é muito fácil eu, né, te entregar de mão beijada a matriz A B e a P. Né? E você só verificar isso aqui. A grande questão é, e aqui perceba que a matriz B é diagonal. A grande questão é, dada essa matriz A, existe alguma forma de eu descobrir qual é a matriz diagonal, tal que A é semelhante a ela?
eu só fiz o produto das matrizes. Eu só fiz essa conta aqui. Só fiz isso aqui, B vezes B menos 1, né? E o que deu no final? A. Significa que A é semelhante a B. Né? Parece que cortou aí, né? Então a grande pergunta é, se eu tenho só essa, como é que eu acho isso e isso? De forma que A seja P, B, P menos 1. Como é que eu acho B e B? Bom, e mais do que isso, é sempre possível achar essa B, né, conhecendo só a matriz A? Então aqui entra a minha segunda definição. A, uma matriz N por N, é diagonalizável. É diagonalizável se ela for semelhante a uma matriz D N por N diagonal. Isso é, existe esse símbolo aqui, vocês já são acostumados com ele, né? Esse é o contrário. Existe P, N por N invertível, tal que A é igual a P vezes D vezes P menos 1. Né? E isso aqui, que é o mesmo que aparece. Que é o mesmo que isso. Ótimo. Eu não entendi a pergunta da Maria Eduarda. Não sei quais são as duas equações às quais você se referiu. Eu perguntei se tinha como achar P usando as matrizes A e B. Não. Pelo menos não de alguma maneira óbvia. Você até pode cair no sistema e resolver, mas não vai ser fácil. Até porque isso aqui não precisa acontecer só no caso 2 por 2, pode ser dimensões maiores, e aí vai dar bem mais trabalho. Pois bem. Onde é que? Um caso onde isso aqui aconteceu foi no exemplo anterior, né, onde a matriz A era semelhante a uma matriz diagonal e, portanto, diagonalizável. Então, eu já vou avançar para o seguinte teorema. Teorema 4.1, daí da aula 21-22, que diz o seguinte. Se uma matriz A
A, N por N, tem N autovetores linearmente independentes, então ela é diagonalizável. Ela é diagonalizável. E vice-versa. Para não escrever isso aqui no formato se somente se. O que é o vice-versa disso? Né? O que é o contrário? Se ela é diagonalizável, então ela tem N autovetores Li. Dá um minuto que eu já volto. Esse teorema 4.1, ele está com essa numeração na aula 21 e 22, só vou preservá-la. Então, quando é que ela é diagonalizável? É quando eu encontrar os autovetores dela, e se ela for, digamos, 3 por 3, no final eu cheguei em 3 autovetores Li. Se ela for 5 por 5, 5 autovetores Li. Aí, digamos que eu fiz e só achei 3 autovetores, no caso disso aqui ser 5, por exemplo. Então, não é diagonalizável. Em linguagem de base, né, se você tem N vetores Li em Rn, você vai ter uma base. Então, né, a matriz vai ser diagonalizada se você puder construir uma base de Rn formada de autovetores. Base é um conjunto gerador Li. Mas isso aí entra naquela parte que eu não consegui explicar aqui, então, aquela parte de espaços e subespaços. Não vai afetar tanto. Então, nós temos um pequeno roteiro que é utilizado para você diagonalizar a sua matriz. A, né? Que está aí na observação 5.1, né? Dada a N por N, né? Qual que é o primeiro passo que você faz? Obter o polinômio característico. Aqui, embora no texto da aula 22 esteja usando o P de lambda, eu vou continuar mantendo o P de T, tá? Para manter em uniformidade o que eu já fiz na aula anterior. Né? Isso aqui é o determinante de A menos T vezes a identidade N por N, né? Conforme a gente viu lá na última aula. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero olhar para os autovetores. Mas para olhar os autovetores, eu preciso dos autovalores. E os autovalores são o quê? Né? São as raízes de P de T. Né? Então, o passo 2 são as raízes de P de T. Deixa eu escrever isso. Raízes, vamos dar um número para elas, né? Lambda 1 até lambda K de P de T. Né? São autovalores. Qual que é o passo 3? Para cada autovalor, a gente acha os autovetores respectivos. Para cada autovalor, encontramos os autovetores respectivos. Né?
respectivos. E aqui entrará um detalhe que nós vamos falar dos autoespaços. É só aquela separação nos parâmetros alfa, beta e tal. Nesse momento aqui, vamos supor que você concluiu o passo 3, você tem lá todos os autovetores. Se tiver N autovetores Li, então você poderá ir para o passo 4. Né? Qual que é o passo 4? P é a matriz cujas colunas são os autovetores. E D tem autovalores na sua diagonal principal. Na sua diagonal, porque ela já é diagonal, já é uma matriz diagonal, então vou economizar uma palavra ali. Pronto. Aqui tem uma série de coisas que precisam ser discutidas. Mas antes, perguntas com respeito a isso aqui? A primeira observação. Por que aqui vai até um K e não até N, né? Digamos assim. Vamos supor que a gente esteja trabalhando no caso N igual a 5. Tá? Esse K aqui, ele não pode ser maior do que 5. Né? Por quê? Porque se N é igual a 5, o grau desse polinômio aqui é 5. Né? O grau do polinômio característico é igual à ordem da matriz. Né? E se esse polinômio tem grau 5, ele tem no máximo 5 raízes reais. Né? Então, K aqui, K vai de 0 a 5. No caso de K ser 0 e 1 é 0, significa que não tem raízes reais. Né? Quando ele está ímpar, sempre vai ter, mas se for par, talvez não tenha. Tipo aquelas parábolas com discriminante negativo. Aqui nós não estamos lidando com raízes complexas. Tá? Aqui você pode achar 3 raízes, ou 5, ou 4, ou uma só, enfim. Para cada valor real que você encontrou, você vai proceder dessa maneira. Né? Olha, acha os autovetores respectivos. Quando você tiver um conjunto de todos os autovetores, né, você observa se você consegue um conjunto de N autovetores Li. Conseguiu? Ótimo. Vá para o passo 4.
não conseguiu, para ali e acabou. Por quê? Porque a sua matriz não é diagonalizável. E fim de papo. E aí? Tá bom, aí a coisa avança, né? Existem formas de se escrever uma matriz não diagonalizável numa forma quase diagonalizada, né? A mais conhecida delas é a forma de Jordan, mas isso não é uma construção que será feita aqui. Então, dito isso, eu posso começar a passar uns exemplos, né? Porque isso aqui envolve uma certa quantidade de contas. Posso pagar isso aqui? Ou alguém ainda está copiando e precisa que eu espere? Vocês viram no Cigarra que está tendo para vocês uma... Como é que chama? Isso. Quando vocês entram no Cigarra, isso, vocês conseguem ver o CPA lá, né? Pois é, eu sugeriria de coração que você não ignorasse aquilo. Na verdade, eu nem sei se vocês podem ignorar, mas se vocês puderem, né, não ignorem, façam aquela avaliação, porque até onde vai o meu conhecimento é a única ocasião em que você é ouvido. Que vocês, como coletivo de alunos, são ouvidos, né? Então, eu acho de extrema importância. Também tem para mim, mas provavelmente a interface é diferente. Eu acho extremamente importante que vocês acessem e preencham aquilo da maneira mais honesta possível. Porque é a ocasião que você tem para expor a sua opinião. Enfim, já falei, né? Esse aqui é o exemplo 5.1 aí dessa aula. Ele pega essa matriz. A é igual a 3, 4, 2 e 1. Então vamos... Essa matriz é diagonalizável? Ponto de interrogação. Por que eu insisto que você preencha o CPA? Porque né? Caso você queira externar sua opinião a respeito desse RTE, lá pode ser uma boa alternativa. Eu, por exemplo, deixei claro lá que a única vantagem desse RTE é poder dar aula de chinelo e meia. Né? É a única vantagem. Então, qual que é a primeira... Qual que é a primeira coisa a se fazer para verificar se essa matriz é diagonalizável? E aí, para responder essa pergunta, você olha para aquele roteiro, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou tentar
dividir esse quadro enorme meu em duas partes, né? Aqui eu faço contas e aqui eu anoto o que a gente já tem. A primeira coisa é o polinômio característico, né? Passo 1, que é o quê? Determinante de A menos T vezes uma identidade de 2 por 2. Ou seja, é só o determinante dessa matriz. 3 menos T, 4, 2 e 1 menos T, né? O determinante dessa matriz dá o quê? Calcula ele. Vai. Faça a sua parte. Faça contas aí. E aí, caso você esteja achando que só se pode desfrutar da vantagem da aula de chinelo e meia em casa, saiba que existe professor na Unifei aqui de matemática que dava aula de chinelo e meia no campus. Isso aqui não vai dar zero, não. Determinante disso é esse vezes isso, diagonal principal, menos o resto, né? Matriz 2 por 2. Dá isso. Não. Isso aqui vai dar uma coisa que depende de T, né? Isso aqui é uma letra T. Também não, Ana Paula. Acho que é isso aí, o T quadrado menos 4T menos 5. Essa só errou o termo no meio aí, né? Porque isso aqui vai dar 3 menos T vezes 1 menos T, de onde saiu isso, isso vezes isso. Menos isso vezes isso, que é 8. Então agora você faz esse produto, vai dar 3 menos 3T menos T mais T ao quadrado menos 8. Isso dá o quê? T ao quadrado menos 4T menos 5. Então eu já tenho aqui que o meu polinômio característico é T ao quadrado menos 4T menos 5. Qual que é o próximo passo? Isso. Né? Autovalores. Quais são as raízes desse polinômio? Né? Vou escrever ele aqui em cima. T ao quadrado menos 4T menos 5 igual a 0. Então, o T é menos B, que dá 4, mais ou menos raiz de B ao quadrado 16, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Então, isso aqui dá mais 20 sobre
2 vezes 1. Então, isso aqui é 4, mais ou menos 36, raiz de 36 é 6, sobre 2. Então, ali nós tiramos o primeiro alto valor, que vai ser 10 dividido por 2, que é 5, e o segundo alto valor, que é menos 2 sobre 2, que é menos 1. Lambda 1, que é 5, lambda 2, que é menos 1. Próximo passo. Autovetores. Primeiro, então, eu vou fazer para cada alto valor encontrado, né? Matriz A menos 5i da... É só subtrair 5 da diagonal principal, né? Menos 2, 4, 2 e menos 4. Né? E agora eu escalono a seguinte. Menos 2, 4, 2 menos 4, pontilhado, 0, 0. É só fazer o escalonamento disso. A minha primeira operação é fazer linha 2 mais linha 1 no lugar da linha 2. O que eu vou obter aqui? Isso eu não mexi na primeira, então fica menos 2, 4, 0 e 0. 2 mais menos 2, 0, e 4 e menos 4 mais 4, 0. Então, né? No caso do 2 por 2, vai ser sempre alguma coisa desse tipo. É muito fácil mesmo. Agora eu faço linha 1 dividido por menos 2, né? Só para ficar na forma escalonada reduzida. Vai ficar 1 menos 2, pontilhado 0, 0, 0 e 0. Qual é a minha variável livre? Ou quais são as minhas variáveis livres? Variável livre. Isso. Então, o que eu faço? Isso é padrão, né? Eu chamo y de alfa, né? Por que y? Porque y não está associada a pivô, ela é livre. E aí eu vou ter x menos 2y igual a 0, né? Que é a informação que isso aqui quer me dizer, e, portanto, x é igual a 2y. Então, quais as soluções disso aqui? São os pontos xy com x igual a 2y, né? Então fica 2y, y. Como y é um parâmetro alfa, conjunto solução. Deixa eu organizar isso aqui melhor. Conjunto solução. É o W1 igual a 2 alfa alfa, alfa real.
esse conjunto aí também, você vai achar essa nomenclatura aí na aula 21, 22, no livro, em todos os lugares, é o autoespaço associado a lambda 1, que é o alto valor 5. Autoespaço. Porque ele é um subespaço vetorial no mesmo sentido daquelas aulas. E aí, todos esses vetores, né, aquela história, para cada alfa você vai ter um vetor desse tipo, e todos eles serão autovetores associados a esse alto valor. Me fala um desse aqui para a gente colocar na nossa para a gente escolher ele para ser o representante daquele conjunto. Vitória Lourenço, não. Porque nós tivemos um problema de sincronia, né, entre o cronograma que estava programado e o conteúdo que eu conseguia passar aqui. Né? Então, eu já comecei as aulas aqui, aquelas que eu dava na minha mesa, atrasado, né? Andando num ritmo mais lento do que o cronograma andava, e aí foi o problema que a gente teve no teste 3, né? Fora aqueles feriados e dias não letivos que nós tivemos também. Então, é por isso que eu não gravei aula daqueles conteúdos. Me fala um. Qual que é o mais simples desses aqui? Ou se você preferir, né? Já que você pode colocar qualquer coisa no lugar de alfa. São esses vetores, né? 2 alfa, alfa. Se eu colocar o escalar alfa em evidência, né, surge o vetor 2, 1. Ou seja, são todos múltiplos desse vetor 2, 1. Não é isso? E aí, o que eu vou fazer para simplificar a minha vida? Eu vou pegar esse vetor aqui e vou chamar ele de V1. Né? Ele é um autovetor associado a lambda 1. Ele é um dos autovetores, mas eu vou escolher ele para formar o meu conjunto Li. Perfeito? Sim ou não? Não precisa fazer dos dois? Não, eu vou fazer ainda. Eu vou fazer para o lambda 2. Isso aqui é só para o lambda 1, né? E para o lambda 2 fica como? Isso aqui será, né, para lambda 2, que é igual a menos 1, a matriz A menos 1 e 2 é menos 1 é mais 1, então é só somar 1 na diagonal principal, né? 4, 4, 2, 2.
E aí, o que eu estou resolvendo? Né? 4, 4, 0, 0, 2, 2, 0, 0. Aí o escalonamento disso aqui é só fazer linha 1 dividido por 4, né? Para ficar assim, 1, 1, 0, 2, 2, 0. Eu já tenho o meu pivô aqui, agora eu faço linha 2 menos 2 vezes linha 1. E acabou, né? Porque vai ficar 1, 1, 0. 2 menos 1. 2 vezes 1, 0. 2 vezes 2 menos 1, 0. 0 e acabou. Variável livre, novamente eu tenho y. Né? Então, esse sistema me diz que x mais y são 0. E, portanto, x é igual a menos y. Y é variável livre. Então, faça y igual a alfa. Né? Qual que é o conjunto de solução aqui? W2, que vai ser os vetores. X que é menos y, então é menos alfa. E y que é alfa. Alfa. Alfa real. Agora, para pegar um autovetor associado a esse aqui, é só decompor menos alfa alfa. Né? Se eu colocar o alfa em evidência, fica menos 1 e 1. Né? Todos os autovetores desse autoespaço W2 são múltiplos do menos 1 e 1. Então, né, eu chamo isso aqui de V2. E aí o meu V2 é menos 1 e 1. Perguntas? Então, o que eu tenho? Dois autovetores. Esses dois autovetores são linearmente independentes? Isso é o tipo de questão que o cara na prova tem que saber tudo antes, kkkk, só anotando sim. V1 e V2 são LI? Está legível essa letra nesse tamanho? Então, como é que você verifica se esses vetores são LI? Bom, é só você escrever A1V1 mais A2V2 igual a 0. Né? E verificar se isso aqui admite alguma solução. Vou usar x aqui, tá? x1 e x. É aquela história, né? Se você colocar 0 e 0, ok. Aqui é o vetor.
Mas existe alguma solução para essa equação onde esses x não sejam todos zero? Bom, se existir, então você vai conseguir escrever assim, né? x2, x1, v2. Não é verdade? Ou seja, né, eles são múltiplos um do outro. O que você olhou? Claro, exato. Né? Como são só dois vetores, né, eles serão linearmente independentes se eles não forem múltiplos um do outro. Né? V1 e V2 não são múltiplos um do outro. Múltiplos tem ação. Não são múltiplos um do outro. Ou, em outras palavras, não são paralelos. Né? O 2, 1 está aqui, 2, 1. Esse aqui está aqui, V1. E o V2 está aqui, né? Menos 1, 1. Está aqui. Não são paralelos. Não são múltiplos um do outro. Então, eles já são LI. Pronto. Eles são LI. Eles são LI. Ou, se você não quiser usar esse argumento, ou tiver mais de dois vetores, você usa esse argumento aqui, né? Mais x3v3, mais não sei o que. São LI? Sim. São linearmente independentes. Show de bola? Então, se eles são linearmente independentes, a gente pode ir para o passo 4, que é achar a matriz P e D. Né? Você já entendeu isso aqui, então eu vou tirar essa interrogação. Né? A gente pode ir para o passo 4. P e D. Aqui agora, observa. A matriz P, ela vai ser obtida colocando esses vetores aqui em coluna. Qual que você não entendeu, Vitória? Tá. A matriz P, ela é obtida colocando esses vetores em coluna. 2, 1, menos 1 e 1. Ótimo. E a matriz D, ela é uma matriz diagonal, onde na diagonal aparecem os autovalores. Aqui tem um detalhe, tá? A primeira coluna de P é um autovetor associado a qual autovalor? 5. Então, o autovalor que tem que aparecer aqui é o 5. A segunda coluna de P está associada a qual autovalor? Menos 1.
Então, na segunda coluna da matriz D aparece o alto valor, menos 1. Né? Quer dizer, a ordem importa. Né? Não é simplesmente causar os valores aqui, porque você pode trocar a ordem. Né? Eles são respectivos. Primeira coluna, primeiro alto valor. Segunda coluna, segundo alto valor. Por quê? Porque uma outra forma de se obter isso seria, né? Se lá na hora de resolver de achar as raízes do polinômio característico, você achasse primeiro essa e depois essa. Você ia estar trocando essa ordem. E aí você poderia achar a seguinte matriz. 2 e 1. Né? E nesse caso você teria que escrever qual diagonal? Menos 1, 0, 0 e 5. Tem ordem, a ordem importa. Né? A gente pode fazer para esse caso aqui depois. Então, a matriz P é essa, né? P é essa, 2, 1, menos 1 e 1. E a matriz D é essa, né? 5, 0, 0 e menos 1. Então, o que nós temos? Né? Que A tem que ser P vezes D e vezes P menos 1. Vamos conferir isso. Se nós temos a P, qual que é o determinante dela? Qual que é o determinante da matriz P? Três, né? 2 vezes 1, 2, menos 1. Então, é 2 mais 1, 3. E qual que será, então, a matriz inversa de P? P menos 1. Né? A gente pode usar aquele truque. É 1 sobre o determinante de P, vezes troca a posição da diagonal principal e troca o sinal do resto. Menos 1. Determinante de P é 3. Então, a inversa de P vai ser 1/3, 1/3, menos 1/3 e 2/3. É rápido. Quer conferir? Então é só fazer, né? 2 menos 1, 1 e 1 vezes aquilo. 1/3, 1/3, menos 1/3 e 2/3. Isso aqui vai dar 2/3 mais 1/3. 2/3 menos 2/3. 1/3 menos 1/3. E 1/3 mais 2/3. O que dá isso? 2/3 mais 1/3, 1. 2/3 menos 2/3, 0. 1/3 menos 1/3, 0. E 1/3 mais 2/3, 3/3, que é 1. Então, são inversas uma da outra. Isso aqui, se você não estiver lembrando, volta lá na primeira aula de determinantes que eu postei. Foi a primeira aula do RTE que foi postada em PDF no Cigarro. Nossa, olha essa frase que eu falei. Foi a primeira aula em RTE que foi postada em PDF lá no Cigarro. Ah, não, foi só 3 siglas, achei que tinha mais. Então, a inversa de P é essa. Deixa eu escrever agora. 1/3, 1/3, menos 1/3 e 2/3. E aí, o que eu estou te dizendo?
que a matriz A é diagonalizável, né? E que vale A é igual a P vezes D vezes P a menos 1. Vamos conferir isso aqui. Né? 2 menos 1, 1 e 1. 5, 0, 0, menos 1. 1 terço, 1 terço. 1 terço e 2 terços. Aqui é negativo. Vamos fazer essa conta. 10 menos 0, 10. Menos 1 vezes menos 1, 1. 5 mais 0, 5. E 0 menos 1. Vezes 1 terço, 1 terço, 2. Opa, menos 1 terço. Menos 1 terço e 2 terços. O que dá isso? 10 terços menos 1 terço, 9 terços. E onde está errado? Ué. Tem uma coisa aí que não está batendo, hein? Espera aí. Pois é. Um. 5 menos 1. Barra determinante de P, tá certo. Determinante de? P, na hora que você calculou, você achou 3 aí? Porque é 2 vezes 1, que é 2, menos 1 vezes 1. 2 mais 1 aqui. Ah, tá, o sinal. 3. Tá certo. Não, acho que é a ordem. É isso mesmo. É isso mesmo. Por que não está dando?
10 terços menos 1 terço, 9 terços. Ah, claro, eu quero é que dê essa, não, tá certo. Poxa vida. 10 terços menos 1 terço vai dar 9 terços, que é 3. Né? 10 terços mais 2 terços vai dar 12 terços, que é 4. 5 terços menos 1 terço é 5 terços mais 1 terço, que é 6 terços, que é 2. E 5 terços menos 2 terços vai dar 3 terços, que é 1. Tá certo? Porque essa aqui é a matriz A. Aqui. Né? Tá certíssimo. Então, né? A matriz A é diagonalizável? Eu faço uma pergunta dessa e a pessoa responde. Ela não responde sim ou não. Ela responde sim, né? Tipo assim, certeza, certeza zero. Ela é diagonalizável ou não? Pois é. Ela é diagonalizável. Por quê? Porque é possível escrever A igual a P vezes D vezes P menos 1. Isso é ser diagonalizável. A é semelhante a uma matriz diagonal. Se você for olhar frente àquele teorema 4.1, a gente poderia ter parado aqui, no item 3 do nosso roteiro. Por quê? Porque A é 2 por 2, né? Ou seja, o nosso N é igual a 2, e nós temos dois autovetores L e I. Significa que a matriz A vai ser diagonalizável. Achou N autovetores L e I, o resto aqui é consequência. Claro, né? Se eles são LI, a matriz P que você monta com eles em coluna vai ter determinante diferente de zero, e a matriz D que surge aqui é porque aí teria que olhar para outra multiplicação, enfim. O resto é consequência. Perguntas nesse exemplo? Sim. Né? Quer dizer, vamos supor que você caminhou só até aqui. E o resto, você já sabe como é que faz, mas eu vou apagar e fingir que não foi feito ainda. E aí eu te pergunto, essa matriz é diagonalizável? Por quê? Porque ela tem N autovetores Li. E aí eu te pergunto, essa matriz A é semelhante a qual matriz diagonal? Bom, pode ser a essa ou essa, né? 0, 0 e 5. Qualquer uma dessas.
Aqui agora a gente pode aproveitar para construir a outra matriz P, né? Que é obtida colocando esse vetor aqui primeiro, 2 e 1. Né? A matriz inversa dessa. Quando eu faço isso, qual é o determinante disso aqui agora? Menos 3. Claro, eu troquei uma coluna com a outra. Né? Então, o que vai ficar aqui? Troca a posição desses, vai ficar 1 e menos 1. Troca o sinal desses, menos 2 e menos 1, e multiplica tudo por 1 sobre o determinante. O determinante deu menos 3, então é multiplicar tudo por menos 1 terço. Menos 1 terço, mais 1 terço, mais 2 terços e mais 1 terço. Ótimo. Nesse caso, qual que é a matriz B? Só se pensar assim. A primeira coluna de B é um autovetor associado ao alto valor. Qual? Hum? Vocês entenderam a pergunta? A primeira coluna de B é um autovetor associado a qual alto valor? Menos 1, né? Conforme a gente tinha feito aqui antes. Esse aqui é o associado ao lambda 2 e esse aqui é o lambda 1. Então aqui é menos 1 e 0. E aqui vai ficar o quê? A segunda coluna de B é um autovetor associado a qual alto valor? 5. Então, essa aqui passa a ser a nova matriz B. Quer conferir? Claro que você quer. Então, a gente faz a conta P vezes P menos 1. Né? Fica o quê? Menos 1, 2, 1, 1. Vezes D vezes aquela. Menos 1 terço, 2 terços e 1 terço. Isso fica o quê? Tem que dar a matriz A. Então vai ser menos 1 com menos 1, 1, mais 0, 1. 0 com 2 vezes 5, 10, menos 1 e 5, vezes essa. Menos 1 terço, 2 terços, 1 terço e 1 terço. Igual a menos 1 terço mais 10 terços vai dar 9 terços, que vai dar 3. 2 terços mais 10 terços vai dar 12 terços, que é 4. Menos 1 com menos 1 terço vai dar 1 terço, mais 5 terços, 6 terços,
que é 2, menos 2 terços mais 5 terços vai dar 3 terços, que é 1. Então, de novo, nós temos aqui a matriz A, né? É diagonalizável. Né? O que eu estou querendo te convencer? Que a matriz D aqui, ela não é única, né? Porque pode trocar a ordem dos autovalores que aparecem aqui. Perguntas? Isso, eu troquei só as colunas de ordem, né? Porque na hora de achar as raízes disso, talvez você ache primeiro menos 1 e depois 5. De forma que aqui talvez surja na ordem contrária, aí a sua matriz seja essa, ao invés da que a gente fez antes. Né? Sim, Vitória, sim. Para quais D, para tais D, qual é semelhante, aí tem que conferir. Aí seria achar os autovalores da matriz, né? Tem uns detalhes aí. Bom, vou avançar. Seguinte, eu quero esse exemplo aqui. Exemplo 5.4. Depois eu vou voltar para o 5.3. Essa matriz A, 0, vou mudar, 0, 3, 0, 0, é diagonalizável? Ponto de interrogação. Essa matriz é diagonalizável? O que você faz? Vamos achar o polinômio, né? Passo 1. E o passo 1 é o P de T, que é determinante de A menos T e 2, que é determinante de menos T, 3, 0 e menos T. Isso. O que dá esse determinante? T ao quadrado, que vai ser menos T vezes menos T, menos 3 vezes 0, que é 0. Então é T ao quadrado. Está aqui o seu polinômio característico, é T ao quadrado. Quais as raízes de T ao quadrado? Que é o item 2, achar os valores, né? Quais são as soluções de P de T igual a 0? T ao quadrado igual a 0. Ou seja, quais os números T tais que elevados a 2 de 0?
vai escrever assim. Lambda 1 é igual a lambda 2, que é 0. Por quê? O zero aqui é uma raiz de multiplicidade 2, né? Então, qual que é o próximo passo? Autovetores. Como eu só tenho um autovalor, eu faço A menos 0 vezes I, né? Essa vai ser a própria A, que é essa matriz, 0, 3, 0, 0. E aí eu precisaria escalonar 0, 3, 0, 0 e 0. 0. Tá? Que para escalonar isso aqui é só dividir a primeira linha por 3 e obter 0, 1. 0, 0, 0, 0. Tá? Esse sistema me diz o quê? Que y é 0 e x é livre. Né? Pode ser igual, sim. Você pode ter um autovalor e vários autovetores LI diferentes. Né? Então, olha só o que a gente tem. Os autovetores associados a esse autovalor são os vetores xy, onde y é 0 e x é livre. Né? Se x for igual a um alfa qualquer, então esses são os autovetores. E aí eu posso escrever assim, 1 e 0. Né? Esse aqui é o que eu vou chamar de V1. V1 igual a 1 e 0. Correto? Aí eu te pergunto, existe outro autovalor para eu procurar mais autovetores? Isso. Não, né? Porque só tem um autovalor. E os autovetores associados a ele, você já investigou. Achou só um, né? Como essa matriz aqui é 2 por 2, existem dois autovetores LI? Não. Então eu vou conseguir construir aquela matriz P? Não. Então essa matriz A é diagonalizável? Não. Pronto. Não. Por quê? Eu não consigo N autovetores LI. Eu não consigo dois autovetores LI para essa matriz. Então, ela não é diagonalizável.
se, Vitória, nessa frase que você mandou, o eles, você se refere aos altos valores, né? Ó, tinha coisa aqui. É isso que eu estava falando, sempre continuar a matriz com esse jeito. Calma. Vitória, não necessariamente. Quer ver? Bom, vamos avançando, né? Essa é uma matriz que tem um alto valor, e aqui não tem problema nenhum ele ser zero. Ele tem um alto valor de multiplicidade 2 e não é diagonalizado. Tá. Vamos pegar, então, outra matriz. E esse aqui passa a ser outro exemplo completamente diferente. Vamos pegar a matriz 4, 4, 0, 0. É uma matriz simples, ainda de tamanho pequeno, mas eu quero que ela nos revele algo. E respondendo a Maria Eduarda, desse jeito eu estou entendendo que você está falando de uma matriz assim, né? Onde isso aqui é um número. Aí, sim, não vai ser diagonalizado pelo mesmo motivo. Aqui, se você for uma pessoa de grande esperteza, você vai olhar, olha, essa matriz já é diagonal. Então, ela já é semelhante a uma matriz diagonal, que é ela mesma. É só eu escrever A é igual a I vezes A vezes I a menos 1. Né? Essa aqui sendo a sua P. Então, ela já é diagonalizável. Ah, ótimo, mas vamos ignorar esse fato e vamos trabalhar com ela. Qual que é o polinômio característico dela? Olha, é o determinante de 4 menos t, 0, 0, 4 menos t. Isso aqui vai dar 4 menos t ao quadrado. P de t é 4 menos t ao quadrado. Se você veio na minha última aula e você viu aquela explicação minha sobre divisão de polinômio que eu dei no final da aula, você sabe que as raízes disso aqui é lambda 1 igual a 4 e lambda 2 igual a 4 também. Então, daqui nós já temos lambda 1 igual a lambda 2 igual a 4. Por quê? Se você abrir isso aqui, vai dar 16 menos 8t mais t ao quadrado. E aí você tira Bhaskara, você vai achar lambda 1 igual a lambda 2 igual a 4. Esse exemplo aqui eu quero acelerar. Olha só. Mesmo alto valor apareceu duas vezes. É a mesma situação do exemplo anterior. E aqui agora eu vou procurar autovetores. Então eu vou fazer A menos 4i. Aqui seria o vetor x igual a 0, né? Então essa matriz aqui é 0, 0, 0, 0. 0, 0. Né? Porque vai ser 4 menos 4 e 4 menos 4, correto? Alguma variável x e y tem pivô associado a ela? Então, x é livre e y é livre. Hã?
As soluções disso aqui são x e y, onde o x é um alfa qualquer e o y é um beta qualquer, né? Então é alfa e beta. E aí eu posso decompor isso assim. É alfa que multiplica o vetor 1, 0, mais beta que multiplica o vetor 0, 1. Concorda? Então, esse aqui eu chamo ele de V1, esse aqui eu chamo ele de V2, e aí o que eu ganho? V1 igual a 1, 0, V2 igual a 0, 1. São autovetores associados a esse alto valor. Isso. Esses dois vetores são LI ou LD? Claro, né? Eles não têm como ser múltiplos um do outro, então eles são LI. Quantos autovetores LI você precisa para a matriz A ser diagonalizável? E quanto você tem? 2. Então, pronto. Essa matriz é diagonalizável e está na mesma situação do exemplo anterior, né? Onde você tinha um alto valor de multiplicidade maior que 1, né? A é diagonalizável. Então, aparecer alto valor, isso é, você tem que ir para o passo 3, porque aparecer um alto valor de multiplicidade maior não significa nada. Se ele aparecer aqui só uma vez, ele ainda assim pode ter mais do que um autovetor LI associado a ele. Então, você tem que cumprir pelo menos isso aqui. Né? Show de bola, né? Sim. Antes de eu entrar no meu último exemplo. Talvez você já tenha entendido e esteja se perguntando para que serve isso. Então, eu vou te dar uma justificativa veloz. Lembra do último exemplo onde essa era a matriz? Cadê minha matriz? Essa. 3, 4, 2 e 1. A gente fez esse caso. A gente obteve P vezes uma matriz 5, 0, 0, menos 1 e P menos 1, né? Isso foi o que a gente fez. Qual que é o determinante de A? E qual que é o determinante de P vezes D vezes P menos 1? Isso. O determinante de A é 3 menos 8. Menos 5. Ótimo. O determinante disso é um determinante de um produto
que é o produto dos determinantes então fica assim, né? Agora, você sabe muito bem, porque eu insisti nisso, que o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz. Tá? E aí, portanto, esse número vai cancelar com esse. O determinante disso é só o determinante da D. Menos 5 também. Nossa, prepara para sua cabeça explodir. Por quê? Calma, Vitória. O que aparece na matriz D não é exatamente os autovalores? Não é exatamente os autovalores que aparecem na matriz D quando você diagonaliza? Então, o determinante de uma matriz é igual ao produto dos autovalores. Fantástico, né? Fantástico. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é... Mas é fantástico mais ainda para matemáticos. Para engenheiros, não muito. Por quê? Porque tem muitas nuances por trás, né? Muitas nuances por trás. Quer ver? Deixa eu pensar um caso aqui. 1 menos t, 1 menos t, isso aqui vai dar 1 menos 2t, mais t ao quadrado. Então, vou pegar a seguinte matriz. A é igual a 0, 0, menos 1 e 3. Det de A igual a det de B, exatamente. Qual que é o polinômio característico disso aqui? P de T é igual ao determinante de A menos T vezes identidade 2 por 2. Então, é o determinante de menos T, menos 1, 3 e menos T. Dá isso. O que dá isso? T ao quadrado mais 3. Quais as raízes disso? É 0, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3, sobre 2.
Isso aqui tem raiz? É mais ou menos raiz real? Menos 12 sobre 2, né? 12 é 4 vezes 3, então isso aqui é 4 vezes 3. Raiz de produto é produto das raízes, 4 sai como 2, isso aqui fica mais ou menos raiz de menos 3. Isso não é um número real. Isso é um número complexo. Nós não vamos lidar com um número complexo aqui, tá? Nesse curso. Mas, se você for uma pessoa de intelecto rochoso, né? Tipo assim, ele não se desfaz facilmente, você pode continuar fazendo isso aqui como se fosse um número real, né? Isso aqui é mais ou menos raiz de 3i. E aqui não é coisa do curso, é só porque agora eu me deu na telha falar disso. Qual é o determinante de A? 0 menos menos 3, dá 3. Ótimo. Quais são os autovalores complexos dessa matriz? É raiz de 3i e lambda 2 igual a menos raiz de 3i. Hã? Foi o que a gente achou aqui, que eu vou apagar agora porque eu preciso de espaço. O que dá lambda 1 vezes lambda 2? É raiz de 3 vezes i vezes menos raiz de 3 vezes i. Hã? I vezes i é menos 1. Então, isso aqui fica menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Menos com menos dá mais. Mais. Raiz de 3 com raiz de 3 dá 3. Continua a mesma coisa. Pronto. Vale também no caso complexo. O que eu estou querendo te dizer com isso? O determinante de uma matriz n por n é igual ao produto dos autovalores. Sempre. Se você assumir que esse polinômio aqui pode ter autovalores complexos, raízes complexas e tal, né? O polinômio de grau n sempre tem n raízes complexas e tudo mais. Mas não é coisa que você precisa se preocupar aqui. Vamos supor que foi te dado essa matriz e você chegou nesse polinômio característico que não tem raízes reais. Ah, não. I é a raiz de menos 1. Né? É aquela história do número complexo e tal. Né? Como não existe número real tal que elevado ao quadrado dá menos 1, a gente faz essa abstração, né? E aí, claro, I ao quadrado vale menos 1. E aí você já está falando em número complexo. Mas, se você não sabe o que é isso, não precisa se preocupar. Foi só a título de curiosidade que eu falei o que eu falei. Esse polinômio característico não tem raízes reais. Então, A não será diagonalizável. Se tivesse alguma raiz real, aí você acha os autovalores correspondentes e os autovetores correspondentes e segue. E tenta seguir. Né? Pois é.
É aquela história de sempre, né? Número complexo está sempre por aqui, tá? Você vê que é muito fácil eu começar a falar em número complexo aqui. Também é muito fácil eu começar a falar em número complexo falando em círculo trigonométrico, tá? Tem tudo a ver. Mas, infelizmente, igual o caso de alguns que estão dizendo aí, não vê isso no ensino médio. A depender do curso também vai ter muito pouco na faculdade. Mas não tem problema. Perguntas? Certo. Então, como já está dando meu tempo, eu vou pedir para você estudar, estude o exemplo 5.3. Por quê? Porque ele é dessa aula agora, né? Que é basicamente fazer o que a gente fez para a matriz 4, 2, 2, 2, 4, 2 e 2, 2, 4. Ou seja, essa matriz é diagonalizável? Ponto de interrogação. E aí você vai fazer aquele roteiro. Polígono característico, autovalores, autovetores. Eu obtive 3 autovetores LI, então ela é diagonalizável, eu obtenho a matriz P e a matriz D. Não obtive, então não é. Peço que vocês tentem fazer, porque eu vou usar esse exemplo na próxima aula também, que trata de diagonalização de matrizes simétricas. Essa matriz é simétrica. Diagonalização, bom, observa. Então, fica isso aqui, tá?